Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça de Jesus esteja com todos, amém? Eu, antes de qualquer coisa, quero deixar um abraço para os irmãos por parte da Jéssica. Jéssica é aquela jovem missionária cubana que esteve aqui comigo no mês de julho, não recordo exatamente o domingo, mas estivemos aqui compartilhando aquilo que Deus tem feito através da sua vida, do ministério onde ela serve, que é o Ministério Gládios. Ao final do culto, os irmãos ajudaram levantando uma oferta, e só para que os irmãos saibam o princípio da transparência, a oferta que foi entregue a Jéssica chegou a pouco mais de R$ 1.500, o que foi muito importante para a nossa viagem, e eu queria então já agradecer aos irmãos por aquela ajuda que serviu muito. Nós alcançamos cerca de 200 crianças, pastor, com brinquedos. Desta vez eu viajei só aqui do Brasil. Da última vez, antes da viagem que fiz, eu voltei há menos de um mês, pela terceira vez em Cuba. Nós levamos 8 pessoas e chegamos a levar brinquedos para algo em torno de 500 crianças. E no próximo ano já comecei a organizar. O pastor até estava falando, tem uns brinquedos aqui na igreja, leve esses brinquedos. E na verdade nós ultrapassamos o limite das nossas bagagens quando viajamos. E agora já estou organizando para um grupo de mais 8 ou 9 pessoas, não pode ser mais que isso, porque o nosso transporte tem 10 lugares. E se chegar a 12 pessoas, teríamos que alugar um outro transporte para uma só pessoa, né? E não é bom que o homem esteja só, diz a palavra, né? Então a gente não quer deixar ninguém sozinho em um outro transporte. Então 8, 9 pessoas para o próximo ano, e você terá a oportunidade de ajudar. O pastor Paulo vai estar divulgando isso. Eu até trouxe um vídeo, tem 1 minuto e alguns segundos, não sei se o Neto tem ele no ponto. Tá, Neto? Para vocês, os irmãos que ajudaram e aqueles que estiveram orando, não puderam ofertar porque não foram avisados também, para que os irmãos saibam e possam ver aquilo que foi feito. Depois eu, em uma outra oportunidade, poderei voltar à igreja para falar especificamente sobre missões, e aí sim eu estarei compartilhando mais com os irmãos. Mas agora só para que os irmãos tenham uma ideia do que os irmãos fizeram lá em Cuba através de suas ofertas. Pode soltar, Neto. Não é esse, não? É isso. Esses foram os brinquedos doados. Aí tive a oportunidade de falar no seminário Batista do Oriente para um grupo de alunos. A gente estava arrumando os kits de brinquedos para distribuir em 2 atividades com crianças. A Jéssica, a missionária, falando para crianças em uma comunidade rural. Nesse dia foram 70 crianças que receberam brinquedos. Um acampamento para jovens, tinham cerca de 120 jovens nesse acampamento. A viagem traz experiências maravilhosas. E aí foi em uma outra comunidade, também trabalhando com crianças. Os jovens do acampamento estiveram nessa comunidade, evangelizando nas ruas, e nós ficamos na igreja com as crianças. Então, se os irmãos puderem, estejam orando, porque aquele povo ali precisa das nossas orações. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, num texto bíblico, em uma oração. Na verdade, esse texto, ele vai trazer um diálogo de um profeta com Deus, um profeta que pergunta, faz perguntas a Deus, um profeta que recebe respostas de Deus, um diálogo, uma oração que tem réplica, tréplica. E eu quero
tratar desse texto com os irmãos, pensando no tema que está proposto, onde está a sua esperança. E eu louvo a Deus por esses 106 anos da vida desta igreja aqui neste lugar, nesta cidade. Aliás, uma cidade maravilhosa, está entre as 3 melhores do mundo, porque sem classificá-las para não gerar crise entre os irmãos, eu tenho entre as melhores Recife, é a minha, eu acho que a minha, eu posso dizer que é a melhor. É a minha, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Recifense é bairrista. E aí eu tenho Maceió e Aracaju, que estão num pé de igualdade, cidades maravilhosas. E eu amo vir a Aracaju. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de também poder celebrar com os irmãos estes 106 anos de vida desta igreja. E o texto está no livro do profeta Abacuque. Se você chegar em Mateus e for voltando de Mateus, vai encontrar Malaquias, Zacarias, Ageu e Sofonias. Ou acesse a sua Bíblia no seu smartphone, que vai achar rapidinho, né? Não tem problema nenhum. Você vai ser muito rápido na pesquisa. Malaquias, Zacarias, Ageu e Sofonias, voltando de Mateus. E o texto bíblico então está no capítulo 2, versículos de 1 a 4, nesta oração que traz preciosas lições para as nossas vidas, e eu quero convidá-lo a refletir sobre a esperança, porque é o contexto em que está envolvida esta oração. Abacuque precisava de uma palavra de Deus que renovasse a sua esperança. Abacuque precisava de uma experiência com Deus que pudesse renovar a sua fé num momento muito difícil da sua vida, do seu ministério profético. E o texto vai dizer assim, Abacuque 2, de 1 a 4. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Vamos falar com Deus mais uma vez? Deus nosso Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Que ela possa falar aos nossos corações. Nós oramos por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto do profeta Abacuque, aliás, esse livro é um livro profundamente atual. Ele vai tratar da opressão econômica que o povo vivia no seu tempo, no tempo das profecias de Abacuque. O livro vai tratar da violação dos direitos humanos também no tempo do ministério profético de Abacuque. O livro traz narrativas de guerra, de decadência moral, de decadência religiosa. Havia naquele tempo um tempo de decadência religiosa em Judá. Esse era o contexto da profecia do ministério profético na vida de Abacuque. Por isso esse livro ele é muito atual, porque se nós olharmos para os nossos dias, nós vamos ver a opressão econômica, nós vamos ver a violação dos direitos humanos, guerra, decadência moral, decadência religiosa também está presente em nossos dias. Mas o mais importante na narrativa de Abacuque, e nesse diálogo que Abacuque tem com Deus, em que ele pergunta e Deus responde, e ele torna a perguntar, neste momento de conversa do profeta com Deus, ele vai destacar também
E isso é muito importante. A soberania de Deus diante deste quadro de maldade que havia em seu tempo. Porque é importante entendermos que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Deus é soberano e Deus tem o controle sobre todas as coisas. Por mais que pensemos que não seja assim, Ele tem o controle sobre tudo. A mensagem de Abacuque, ela foi escrita há 2.500 anos. Mas o interessante é que ela é muito atual, porque os tempos mudaram, é verdade, os tempos mudaram. Se você tem a minha idade, hoje, aliás, ontem, alguém me pediu um favor, e eu fiz esse favor resolvendo uma situação que era um problema. E a minha esposa, sempre que eu resolvo alguma coisa em casa, pastor, para os meus filhos principalmente, eu pergunto assim, e aí é só para os mais velhos, tá? Os que têm pelo menos a minha idade. Vocês assistiram MacGyver? Assistam. Porque MacGyver resolvia tudo. E ontem eu falando assim, quando eu resolvi a situação lá onde estávamos, para uma jovem, e ela falou assim, já assistiram MacGyver? E eu falei, amor, ela não sabe o que é isso não. E ela falou, não, eu sei sim, porque está passando agora uma série MacGyver. Só que ele é bem mais novinho. E eu fiquei impressionado. Os tempos mudaram, é verdade, os tempos mudaram. Você, se também tem o meu tempo de vida, sabe que a gente hoje vive num momento tecnológico que traz muita alegria, porque a gente fala pelo WhatsApp, a gente faz conferência de vídeo pelo WhatsApp, pelo FaceTime, a gente conversa vendo o outro, a gente já pode atender uma ligação em um relógio. As coisas mudaram, mas eu fui da época de colocar ficha telefônica em um orelhão, eu fui da época de ficar numa fila no orelhão para falar com a minha esposa, e eu escondia a quantidade de fichas no meu bolso, porque imagine, uma fila para o pessoal ligar, e se vissem que eu tinha um monte de ficha no meu bolso para colocar e falar com a minha, na época, namorada e hoje esposa, era uma bronca. E quantas vezes eu não recebi bronca na fila do orelhão porque queriam que eu terminasse. A gente não tinha nenhum direito de amar, irmãos. Imagine, era pressão. Você fala em bullying hoje na escola, mas a gente recebia quando namorava também pelo orelhão. Era uma pressão terrível, a gente não podia nem dizer eu te amo, porque tinha uma pessoa atrás, e para fazer pressão, essa pessoa colava em você, só faltava estar ali na sua nuca, para você terminar a ligação, e tinha que ser tudo muito discreto. Mas graças a Deus os tempos mudaram, as coisas mudaram, mas a verdade é que o homem, ele permanece o mesmo. É por isso que a mensagem de Abacuque é atual, porque nós permanecemos os mesmos, nós ainda somos prisioneiros das mesmas ambições, por isso que existem tantas guerras desde sempre. Nós ainda somos prisioneiros dos nossos desvios morais, das nossas loucuras, por isso que mesmo escrito há 2.500 anos, a mensagem do livro do profeta Abacuque permanece atual. Abacuque, ele traz essa profecia num tempo em que Judá estava à beira de um colapso. Na verdade, Deus havia chamado o povo para um tempo de arrependimento. Mas eles não deram ouvidos à mensagem do Senhor. Foi um tempo em que o reino do norte havia caído como consequência da dureza do seu coração, como consequência da sua idolatria, das injustiças que praticavam. O reino do norte vivia envolvido em maldades. Mas nem isso foi suficiente para abrir os olhos de Judá. A queda do reino do norte não foi suficiente para que Judá, a nação de Judá, pudesse abrir os seus olhos. E Deus havia repreendido o seu povo, chamado o seu povo ao arrependimento através das palavras do profeta Jeremias. Quando Deus diz assim através de Jeremias, quando você falar todas essas coisas a este povo, e lhes perguntarem por que o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós, que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus, diga-lhe Jeremias, foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram à minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. Por isso
os lançarei fora desta terra, para uma terra que vocês e os seus antepassados desconhecem. Lá vocês servirão a outros deuses dia e noite, pois não terei misericórdia de vocês, por não escutarem a mensagem de arrependimento. O que Deus está dizendo pelo profeta Jeremias é que aquele povo sofreria com o cativeiro da disciplina, porque Deus não podia caminhar com um povo desobediente, porque Deus não podia caminhar com um povo que vivia a maldade, porque Deus não podia caminhar com um povo que praticava injustiças. Deus não poderia caminhar com este povo, porque Deus é um Deus santo. A santidade de Deus é incompatível com as práticas do povo naquele tempo, e pelo profeta Jeremias, Deus chama este povo ao arrependimento. Esse povo não se arrepende, esse povo vai para o cativeiro, e ali no cativeiro vive a experiência da disciplina de Deus para ensiná-los. E Abacuque então leva nesta oração, e este é o contexto da sua oração, ele leva diante de Deus os seus dilemas. Se você olhar para a oração de Abacuque, vai perceber que ele abre o seu coração. Vai perceber que Abacuque leva diante de Deus as suas inquietações, as suas perguntas mais profundas do seu coração a Deus. E é nesse momento que ele procura uma resposta para a sua alma. Na oração ele vai dizer, na advertência do profeta: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Era algo, irmãos, de dentro da sua alma, de dentro do seu coração. Ele sobe a torre e ele contempla a cidade. E ele pergunta: até quando, Deus, eu gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Porque me fazes ver a destruição e a violência estão diante de mim? Diz Abacuque num texto ainda, no capítulo 1, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Eram as inquietações de Abacuque, e nós também temos as nossas inquietações. Por quê? Quando eu chego em Cuba, por que, eu me pergunto, um país com tanto potencial? Se você pensar nas questões políticas, pode até encontrar respostas, mas eu vou além e me pergunto: por que, Deus, eu tenho que ouvir e isso me faz chorar? E todas as vezes que visito aquele país, eu sou envolvido em prantos. Porque eu tenho que ouvir da boca de uma mãe dizendo: meu filho nunca ganhou um presente. Ouvi da esposa do pastor, como ouvi agora: pastor, volta aqui ano que vem. A maioria dessas crianças nunca ganharam um presente. Porque eu ouvi de uma jovem no acampamento que diz assim: pastor, eu quero conversar com o senhor. E quando a gente ouve um jovem pedindo isso, a gente pensa que aquele jovem vai abrir o seu coração, vai contar seus problemas, vai contar das suas paixões, vai falar dos seus dilemas, das suas dúvidas. Mas quando fui conversar com aquela jovem, ela disse: pastor, eu tenho uma doença. E essa doença já foi diagnosticada e os médicos não me deram muito tempo de vida, mas eu estou vivendo. Já estou chegando aqui nos 30, para a glória de Deus, estou vivendo. Mas o problema, pastor, é que meu corpo, meu organismo não produz vitamina K. E eu sangro pelos poros. Pastor, eu quero lhe pedir um favor. E eu fiquei pensando: o que ela pode pedir? Eu orar pedindo a Deus cura? Claro que vou orar por isso. Claro que eu tenho pedido a Deus isso. Mas ela falou: pastor, quando voltar aqui o ano que vem, e eu já sei que eu volto, porque eu não deixarei de voltar e de dar a esperança a essa jovem, traz para mim vitamina K, porque nós não temos aqui em Cuba vitamina K. E eu preciso. Eu não estou nem esperando voltar, já estou mobilizando meios de mandar por cubanos que vão ao Panamá, que vão dos Estados Unidos, para chegar mais rápido para ela. Mas aí a gente se pergunta: por que Deus? Por que Deus? Países investem bilhões de dólares em armamentos e pessoas ainda morrem de fome. Por que Deus falta medicamento para pessoas?
São inquietações, irmãos, que eu e você temos. E Abacuque abre o seu coração. Ele era um homem que se entregava aos seus pensamentos, às suas reflexões. Ele tinha coragem de abrir o seu coração e expor a Deus as suas dúvidas. Aliás, Isaltino Gomes, um escritor cristão, ele diz que Deus não nos proíbe de pensar, nem mesmo exige de nós um suicídio intelectual. Deus não quer isso de nós. Irmãos, a fé, ela não anula a razão. Ao contrário, a fé, ela ilumina, esclarece, ela reorienta a razão. E Abacuque, ele faz neste texto, na sua oração, no seu livro, uma dolorosa transição de um tempo de dúvidas para um tempo de fé. Abacuque sai de uma experiência de um coração duvidoso para um coração esperançoso, para um coração que alimenta a sua fé. Havia um foco para Abacuque. Havia um problema para Abacuque. E esse problema que ele vai focar se chamava Babilônia. A pergunta que ele faz a Deus é: por que Deus deixaria a Babilônia invadir Jerusalém? Jerusalém estava cercada, sitiada. A Babilônia estava dominando os povos no seu tempo. E a Babilônia iria invadir Jerusalém. E a pergunta é: por que Deus? Por que o Senhor deixaria a Babilônia invadir Jerusalém? Então ele olha para o seu povo e pergunta: por que o Senhor mesmo não executa sua justiça entre os judeus? Por que deixa tanta maldade acontecer? Quando virá o juízo do Senhor? Esta era a queixa, este era o dilema do profeta Abacuque. É o nosso dilema hoje, irmãos. Quando virá o juízo do Senhor sobre uma terra injusta? Quando virá o juízo do Senhor sobre aqueles que desviam dinheiro da saúde pública e fazem morrer pessoas, e faz morrer pessoas? Quando virá o juízo do Senhor sobre aqueles que desviam verbas da educação e faz com que crianças não tenham acesso a uma boa educação, a uma educação de qualidade? Nós perguntamos isso a Deus também. E neste texto, Deus começa a dar uma resposta para Abacuque. Na verdade, para falar a verdade, Deus dá ao profeta uma revelação. Deus não vai dar uma explicação por que não, por que sim. Ele vai dar a Abacuque uma revelação para as suas indagações. Abacuque estava vivendo uma angústia existencial muito grande. E ele não esconde nada. Ele abre o seu coração para Deus. Ele vive um momento de dúvidas em sua mente. Um momento semelhante às dúvidas do salmista Asaf no Salmo 73, quando ele questiona Deus, quando ele diz: Deus, eu te servi a vida inteira, e por que eu não prospero? Por que os ímpios prosperam? E ele mesmo vai dizer, o Asaf, no Salmo 73, quase os meus pés escorregaram. Mas ele confirma, reafirma a sua fé e esperança em Deus. Abacuque vive um momento semelhante ao do salmista Asaf no Salmo 73. E é nesse momento que ele vai entender como Asaf a mensagem de Deus. Quando Deus vai dizer: Abacuque, olha o arrogante. Ou no texto bíblico, vede o arrogante. A sua alma não é correta. Mas você, Abacuque, justo. E é quando Deus declara para Abacuque a declaração que nós conhecemos bem: mas Abacuque, o justo viverá pela fé. Não vive pelas circunstâncias, não vive pelas aparências. É pela fé que nós vivemos. Esta foi a mensagem de Deus para Abacuque. O profeta, ele chegou a pensar que Deus estava passivo. Ele, na verdade, chega a pensar que Deus estava inativo diante daquela violência, que Deus estava parado frente à violência entre o seu povo e contra o seu povo. Mas Deus, irmãos e irmãs, estava trabalhando para julgar os ímpios e salvar os justos. Deus estava agindo. Na verdade,
quando Deus parece estar parado, inativo, passivo, na verdade Ele está trabalhando. Quando Deus parece estar silencioso, Ele está preparando uma resposta que acalma os vendavais da nossa alma. E Ele acalma. E nesse texto nós vamos aprender algumas verdades para as nossas vidas. E a primeira delas é que, irmãos, nós devemos subir à presença de Deus. No versículo 1 o texto diz: ficarei, é Abacuque dizendo, eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Ele, Deus, me dirá e que resposta eu terei às minhas queixas. Na verdade, Abacuque deixa os vales da sua dor. Abacuque sobe a torre e ele então deixa os vales das suas queixas, porque ele estava fazendo queixas para Deus. Abacuque deixa os vales das suas perplexidades e ele vai para onde? Ele sobe a torre de vigia. E a primeira coisa que eu quero deixar para você esta noite, e eu quero que você aprenda esta noite, é que nós devemos subir à presença de Deus. A Babilônia marchava para destruir Jerusalém. E sabe, irmãos, não haveria a menor possibilidade de resistência, muito menos chance de vitória de Jerusalém contra a Babilônia. Mas existia apenas um, para quem ele, Abacuque, poderia se voltar. Apenas um para quem ele poderia renovar a sua esperança, a sua fé. E é nesse momento então que Abacuque orou. Ele ora, ele fala com Deus. É nesse momento que ele se dirige a Deus, porque só em Deus ele poderia renovar a sua esperança. Martin Lloyd-Jones, ele diz que o princípio ensinado por Abacuque é que eu e você devemos nos desligar do problema e descansar em Deus. E é por isso que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Existem coisas, irmãos e irmãs, que eu e você não podemos resolver, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Então Abacuque diz: eu vou sair deste vale de depressão, eu vou deixar esse lugar de maldade, eu vou me desligar deste mundo, eu vou subir às alturas, eu vou olhar para Deus e para Ele somente. Eu vou apenas dirigir o meu olhar para Deus, os meus olhos para Deus e somente para Ele. E eu quero dizer para você esta noite que existem momentos em nossas vidas que eu e você precisamos, como Abacuque, nos libertar de algumas situações que vão nos encurralando, que vão nos fechando. E aí é preciso puxar-nos para fora dessas situações e tomar a posição de olharmos somente para Deus. Porque se eu ficar naquele lugar, eu vou afundar. Se eu olhar para os problemas à minha volta e apenas para os problemas, eu enlouqueço. Esse mundo nos faz tanta pressão, irmãos. E não é à toa, e não é por acaso que o índice de suicídios tem crescido, tem aumentado. Porque nós sofremos pressões, nós temos que dar resultados, nós somos cobrados por resultados, e quando nós não damos resultados, nós somos excluídos da sociedade, do mercado de trabalho, e isso incomoda, e isso faz com que pessoas não encontrando saída, deem conta da sua própria vida. E é nesse momento que Abacuque diz: pare de olhar para tudo que está à sua volta e olhe tão somente para Deus. É o que ele faz, é a sua decisão. Quando Pedro vai caminhando em direção a Jesus, andando sobre as águas no mar, o momento que ele começa a afundar é quando ele tira os olhos do Senhor e percebe que os ventos continuam fortes, a água continua agitada,
E quando ele tira os olhos do Senhor e percebe que tudo isso está acontecendo à sua volta, ele começa a afundar. E não é diferente na nossa vida. Por isso somos convidados, a exemplo do profeta, a olhar para Deus nos momentos difíceis. E aí nós precisamos do nosso lugar secreto de oração. E aí nós precisamos de uma disposição íntima do nosso coração de buscar a Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E orar e aguardar a resposta específica de Deus ao nosso clamor, porque nós temos clamor, nós clamamos a Deus. E aí a gente aprende que os céus podem ficar em silêncio por um tempo. É verdade, podem. Porque Deus está trabalhando. Mas nunca sem respostas às nossas orações, nunca. Deus não permanece em silêncio para o homem que o espera, para quem o espera. O salmista vai dizer que a sua ira dura um momento. No seu favor está a vida. E diz o salmista no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, irmãos, pela manhã. Louvado seja Deus por isso. E esse texto mostra a disposição de Deus em abençoar. Mostra que há disposição da parte do Senhor em dar resposta para as nossas necessidades. E por isso Abacuque não apenas ora, mas ele espera uma resposta. As suas orações são específicas, ele aguarda uma resposta específica. Ele não apenas vive uma experiência de falar com Deus, de conversar com Deus, mas também de esperar e ouvir a voz de Deus. A gente pode aprender algo muito simples. Quem fala precisa ouvir. E sabe, irmãos, o silêncio é parte essencial na oração. A gente tem que parar para ouvir Deus falar também. Você ora e espera, e aguarda, e fica em silêncio, porque esse silêncio é necessário no processo de oração, para ouvirmos. É através do silêncio que nós podemos ouvir o Senhor falando, e falando o que o salmista também declara no Salmo 46, e como nós precisamos ouvir essas palavras, e só vamos ouvir se calarmos, se ficarmos em silêncio. Quando o salmista declara, quando Deus declara para o salmista, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem situação difícil na sua vida? Eu creio que tem, porque na minha também tem. Pode não estar sendo vivida hoje? Claro que pode. Você pode não estar vivendo nenhum momento difícil hoje, mas já viveu antes, poderá vir a viver, e eu peço a Deus que não, mas é o curso natural da vida. E é nesse momento que nós oramos e ouvimos o que o salmista declara. Palavras do Senhor, aquietai-vos, fiquem quietos, saibam que eu sou Deus. Sou Deus de coisa impossível. Irmãos, eu e você, nós temos tantas experiências para compartilhar do Deus do impossível em nossas vidas. E Ele é o mesmo, irmãos. Ele não mudou. Entenda, nada vai revelar tanto o caráter da nossa fé quanto o que faremos depois de havermos orado. A resposta, na verdade, a esperança da resposta é o teste da nossa fé. A esperança para a resposta de Deus é o teste para a nossa fé. Mas há uma segunda coisa que o texto nos ensina, e é que não podemos esquecer do que Deus tem feito. O verso 2 diz, então o Senhor respondeu, é a resposta de Deus para Abacuque, e disse, escreva a visão. Deus estava dando não a resposta, mas uma visão para Abacuque. Escreva a visão e torne bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Essa visão apontava para o futuro. Na verdade, essa visão
mostrava o propósito de Deus de salvar o homem mediante a fé, não pelos seus méritos, não pelos seus feitos. A graça de Deus nos alcançou em Jesus Cristo, nós fomos salvos, reconciliados com Deus em Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, ela nos alcançou. Esta visão de Deus para Abacuque apontava para o futuro, mas ela também tinha o propósito de deixar claro o que Deus já havia feito. Ela também tinha o propósito para deixar claro para o profeta Abacuque aquilo que Deus estava fazendo e também aquilo que ele faria na vida do seu povo. Porque nós temos memória curta, irmãos. Nós esquecemos muito fácil. Primeira vez que eu fui a Cuba, a Junta de Missões Mundiais iria me levar para a Turquia. E eu fiquei muito chateado porque estava tudo certo para ir para a Turquia, o dólar disparou, e aí eu fui informado que não dava mais para viajar para a Turquia, e eu queria ver os muçulmanos, ex-muçulmanos se batizando, eu queria batizar, mas imagine, eu aprendendo a falar árabe em 15 dias, como Deus me deu a graça de desenvolver o espanhol. Não só em 15 dias, comecei a desenvolver, né? Já são alguns anos tentando falar. E aí deu errado, eu fiquei com raiva, reclamei com Deus, murmurei, fiz minha queixa para Deus, e de repente falaram assim, você vai para Cuba. Eu falei, tá interessante, Cuba, vou lá. E fui a Cuba, voltei de Cuba, quando eu voltei eu falei, vou lá novamente, agora levar mais doações, porque a primeira viagem a gente não preparou muitas doações, não sabíamos muito. E eu falei, como é que eu vou a Cuba? Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tinha mesmo não, irmãos. Aliás, eu continuo sem dinheiro, viu, irmãos? Como você, sou igualzinho. A gente está sempre precisando de um pouquinho mais, né? E eu falei, como é que eu vou? Não tenho dinheiro. Aí eu falei assim, eu vou escrever para algumas pessoas e vou pedir aí. Fiz um negócio de fé. O WhatsApp estava começando a bombar. E eu falei, eu fui um dos pioneiros nesse negócio. Agora não dá certo mais não. Já vou dizendo para você, não funciona mais. Eu falei assim, eu vou escrever para alguns amigos pedindo R$30. Imagine, 100 amigos de R$30, 3 mil já garanta a passagem e tal. Isso aí comecei a enviar. Enviei para meia dúzia. E um amigo falou assim, pastor, eu vou lhe ajudar, eu vou depositar na sua conta essa semana. Eu falei, que bom, pelo menos os primeiros que receberam já sinalizaram que vão ajudar. Não vou dizer o nome dele não, que está transmitindo, vai que o pessoal ouve, vai procurar nas redes sociais, vai pedir a ele também. Então não posso dizer, não posso revelar. E aí quando passou a semana e caiu na minha conta R$3.000. Disse, meu Deus, a gente pede, né, o Deus do impossível, a gente fica duvidando que Deus manda, né? Eu falei, eu pedi 30, ele mandou 3.000. E ele ligou, pastor, estou mandando aí na sua conta 3.000. Eu falei, irmão, louvado seja Deus, porque já é a passagem garantida. E aí tinha outro trecho interno, Maceió, Rio, despesas para hospedagem lá, alimentação. E uma outra irmã, na verdade essa eu nem conheço, ela começou a me dar uma ajuda, porque viu meu nome na internet. E ela falou, eu mandei para ela um e-mail pedindo uma oferta de R$100. Ela falou, não, quanto é a passagem para... Quanto é... Tá faltando quanto? Eu falei, tanto. Ela, tô depositando na sua conta, mais 2.000 e tanto, e fui. Esse ano agora, eu disse, meu Deus, como é que eu vou? Eu continuo sem dinheiro e não tenho... E eu fiquei, meu Deus, como é que vai ser? Todo o recurso das ofertas das igrejas, a gente canalizava para o ministério da missionária Jéssica lá em Cuba, e nenhum real eu pedia para ela, absolutamente nada, porque eles precisam muito. Eu falei, eu tenho um amigo que eu vou escrever para ele. Vai lá, vai se ele quer ajudar. E eu mandei um WhatsApp para ele, ele leu, não respondeu, e passava o tempo. E aí ele falou assim, pastor, está precisando do quê? Eu falei, meu Deus, eu expliquei tudo, ele não leu. Aí eu expliquei de novo. Ele falou, não, tranquilo. O senhor quer como? Quer comprar passagem aí? O que é que eu compro aqui numa agência? Tá tudo certo, eu vou dar tudo. Precisa de mais alguma coisa? Eu falei, preciso de uns dólarzinhos aí para, né, ficar por lá. Quanto? Aí eu falei 640, enfim, me deu a passagem, me deu mais $700. Isso é obra do Deus do impossível, irmãos. E aí eu fui a Cuba pela terceira vez e passava pelo Panamá e olhava aquele país encantador, prédios altos, modernos, e falava, um dia eu vou conhecer. Mas um dia antes de viajar eu percebi que a minha passagem foi comprada errada. Errada para mim, mas para Deus não, foi certinha. Deus me deixou um dia no Panamá e ainda providenciou um varão, um pastor para me pegar no Panamá. Eu passei um dia inteiro no Panamá, comendo bem, conhecendo o Panamá, e só gastei $3 porque eu fiz questão de pagar um suco para esse pastor. Não é possível. Imagina, irmãos, que mesquinharia não pagar um suco.
E aí ele achou que era mais caro, né? Aí quando eu dei, na verdade foram 5 dólares, porque eu dei, aí sobrou 2 dólares, ele falou assim, não, pastor, o seu troco. Eu falei, de jeito nenhum, pastor, pode ficar, eu sou liberal, há liberalidade em minha vida, pode ficar com os 2 dólares. E ele, então Deus é muito bom, é o Deus do impossível. É assim que Deus age na nossa vida, irmãos. E você teria muito mais coisas para contar desse Deus do impossível. Por isso que nós aprendemos a não esquecer aquilo que Deus tem feito em nossa vida. O que Ele fez, o que Ele tem feito, o que Ele fará. Abacuque queria resposta imediata. Como se Deus não estivesse no controle de tudo, como se o Senhor estivesse alheio, distante daquela situação de maldade, de injustiças que vivia o povo. E Abacuque queria da parte de Deus uma resposta imediata. Ele não entendia, irmãos. Ele não compreendia, ou havia se esquecido, que Deus tem tudo sob controle e no tempo determinado Ele toma as providências. E aí nós precisamos entender que a demora, ela está no nosso coração, no coração do homem. Porque da parte de Deus, Deus está elaborando, Deus está preparando os detalhes de acordo com os seus próprios planos. E estes planos de Deus, que Ele está preparando, se cumprem na hora certa indicada por Ele, nem antes e nem depois. E aí você vai lembrar do povo no cativeiro. Não ouviram a voz de Deus, não se arrependeram, estavam sem esperança. E Deus vai dizer através do profeta Jeremias, aquele que mandou a mensagem de arrependimento, e agora manda uma mensagem para o povo que não tinha mais esperança. E diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha a mensagem de Deus para um povo no cativeiro, irmãos. Olha que Deus lindo, maravilhoso, tremendo. Olha que mensagem para um povo sem esperança. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E aí eu quero dizer para você, parafraseando o profeta Jeremias, não desista do seu curso. Ah, mas pastor, o mercado fechou. Não desista. Não pare de entregar currículo. Não desista. Não pare de sonhar. Não desista. Plante, semeie, renove a sua fé, renove a sua esperança, porque a palavra de Deus assim nos ensina. E nós sabemos a história desse povo. Ao seu tempo, o povo volta do cativeiro, Jerusalém é restaurada, e a promessa de Deus se cumpre conforme a sua palavra, e não será diferente em nossas vidas. E essa é a terceira e última lição. O tempo da resposta chega. O tempo da resposta chega. Pois a visão aguarda um tempo designado, diz o verso 3. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a. Palavras de Deus para Abacuque, porque ela certamente virá e não se atrasará. A resposta chega, irmãos, para o profeta. Profeta Abacuque, que começa o primeiro capítulo num vale profundo de angústias. O profeta Abacuque, que começa o primeiro capítulo num vale profundo de revoltas em sua vida, era um homem revoltado. Ele começa no capítulo 1 decepcionado. É esse o contexto que inicia o livro do profeta Abacuque. Angústias, revoltas, decepção. Mas termina de outra forma, de outra maneira.
O livro termina nas alturas, com a resposta de Deus, ainda que não fosse exatamente o que ele, Abacuque, desejava ouvir, mas termina com a resposta de Deus. E, irmãos, é muito interessante porque você vai olhar para a experiência de Abacuque e vai ver que ele sai do desespero para onde? Para a esperança. É o caminho dele. Ele sai de um vale de desespero para a esperança. Ele sai de uma experiência de temor para uma experiência de fé. Ele sai de um momento de angústia profunda a um tempo de alegria. E é agora, nesse momento, que ele vai declarar em suas palavras, que traz para mim uma das mais belas orações registradas na Bíblia. Quando o texto do capítulo 3, que é o último capítulo, é como ele termina. Olha como ele termina. Nós lemos o início da sua palavra, do seu diálogo com Deus, de desespero, de angústia, de queixa. Mas olha como ele termina agora. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, diz Abacuque, o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Ainda que a projeção de crescimento para o Brasil não aconteça, ainda que não haja abertura de indústrias em nosso estado, aqui em Sergipe, em Alagoas, como nós esperamos no Brasil, ainda que estejamos vendo a Amazônia vivendo um tempo difícil de queimadas, ainda que tanta coisa ao nosso redor esteja dando errado, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o justo vive pela fé, não pelo que vê. E aí eu quero terminar essa palavra falando para você essa mudança de sentimentos. Da tristeza, da angústia, das queixas, para a alegria, esperança, fé. Essa mudança em seus sentimentos, na vida do profeta, não foi fruto de uma reflexão. Não foi fruto dos seus pensamentos. Ele não pensou e refletiu e... Não. Essa mudança nos sentimentos do profeta foi uma volta, irmãos. Uma volta às Escrituras. Uma volta ao passado. Abacuque relembrava quem é Deus e quais são os seus gloriosos feitos. Quais foram os seus feitos. E ele agora sabia, ele agora tinha respostas. Ele sabia que os violentos seriam punidos pela sua própria violência. Porque nós colhemos aquilo que semeamos. Eles sabiam que aqueles que semeiam a violência seriam ceifados por ela. A Babilônia caiu, irmãos. Aqueles que plantam a maldade sofrerão suas consequências. Ele entende agora as palavras de Deus, que o justo viverá pela fé. Ele estava entendendo isso. E eu quero dizer para você nesta noite, que ainda que o mundo ao nosso redor se transtorne completamente, se é que já não está, ainda que os ímpios se levantem com fúria contra nós, ainda que nos falte os recursos materiais necessários para a nossa sobrevivência digna,
Ainda que a nossa confiança precisa permanecer inabalável no Senhor. É o que eu preciso para viver, irmãos. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero ter um carro melhor, claro. Eu quero ter um trabalho melhor, claro. Eu quero comprar algumas coisas para minha casa, claro. Mas eu não preciso de nada disso. Eu preciso do Senhor na minha vida. E há uma coisa no povo cubano, cristão, e Jéssica falou aqui isso, para quem estava naquele domingo, que ainda que lhes falte tudo, é um povo cristão feliz, porque tem o que precisa, que é Jesus Cristo. E eu posso atestar que são felizes, mas são muito felizes. Quando a gente vai morrendo de sede, quer tomar um refrigerante gelado, e chega no lugar, não há, não tem. E vai no outro, não há, não tem. E eles começam a sorrir. Ei, pastor, não tem nada aqui. A gente vai encontrar alegria, porque tem Jesus no coração. É pela fé que vivemos, irmãos. É pela fé que vencemos. É pela fé que nós triunfamos. Abacuque termina seu livro exclamando com todas as forças da sua alma: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você pode ficar em pé um momento comigo? Talvez, por alguma razão que só você e Deus sabe, porque a palavra diz que Deus sonda e conhece cada coração. Talvez existam situações na sua vida que estejam tirando o seu sono, roubando a sua paz. Situações que você esteja vivendo de ansiedade, de espera, de uma resposta, de uma porta que se abra, que estão tirando aquela alegria de viver. Eu quero que você agora, como profeta Abacuque, eu quero lhe pedir isso em nome de Jesus Cristo. Eu quero lhe pedir, pare de olhar, não pare de trabalhar em função do que você precisa, mas pare de olhar para o problema e olhe para Deus. Eu quero convidar você a entregar esta situação que tem causado na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, conflito, atritos todos os dias, toda hora. Entregue ao Senhor em nome de Jesus. Eu sei que quando a gente fala de dinheiro é tão difícil, irmãos. Eu sei o que é isso. Eu sou igual a você. Mas nós precisamos entregar ao Senhor. Eu quero convidar você que tem algo específico, como Abacuque. Abacuque orou de forma específica. Eu quero convidar você que tem algo específico para apresentar a Deus nesse momento, para colocar diante do Senhor. E só Deus precisa saber, e mais ninguém. É uma situação na família que está causando desconforto, tristeza. É um filho, um neto, um sobrinho envolvido em situações que tem tirado a paz da família. É uma questão financeira. Olha, seja o que for, eu não preciso saber. Eu não preciso saber. Eu quero convidar você, se tem uma situação assim, a colocar de forma específica diante do Senhor. E se você quiser, e eu espero que você tenha essa disposição, você pode vir aqui à frente como declaração ao Senhor, dizendo: Deus, eu estou colocando essa questão em tuas mãos. Pode vir aqui à frente, eu quero orar com você. E, aliás, eu vou pedir para o pastor para descer, para eu ficar bem perto deles, porque eu sei que você tem e eu também tenho necessidades. Vamos orar juntos, irmãos. Somos uma família. Se você tem algo que tem tirado o seu sono, a sua paz, por favor, em nome de Jesus, vamos estar juntos aqui, porque Deus quer agir na nossa vida. Nós vamos orar uns pelos outros.
Existem coisas que só Deus e Ele quer fazer, só Deus pode fazer e Ele quer fazer. Então é um tempo de nos colocarmos diante do Senhor. Nem todos, é verdade, enfrentam tempos assim, e louvado seja Deus porque nesse momento não enfrentam. Mas alguns já enfrentaram e agora estão orando por todos nós aqui neste momento. Se você tem, pode vir. O lugar aqui é muito grande, podem vir. É uma declaração, irmãos, para Deus. Não é para ninguém aqui, não é para mim, não é para o pastor, para os pastores da igreja, é para Deus. É uma declaração: Deus, eu estou aqui diante do teu altar e eu quero colocar diante do Senhor minha vida. Tem coisas na minha vida que eu preciso da ação do Senhor. Tem coisas na minha vida que eu preciso da intervenção do Senhor. Tem coisas que Deus precisa, na verdade, intervir, irmãos. Deus quer que tenhamos uma vida de paz. Ele nos quer ver felizes como filhos. E a igreja do Senhor está aqui para isso. Eu quero convidar você que está aí no seu lugar a estender suas mãos sobre as nossas vidas. Nós temos necessidades, estamos colocando diante do Senhor. Nós temos coisas específicas que estamos entregando nas mãos do Senhor. Vamos orar nesse momento. Deus nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que renova em nós a fé e a esperança de que a resposta do Senhor virá para as nossas vidas. Ainda que demore, ainda que tarde, nós vamos declarar como Abacuque que nós confiamos no Senhor. Nós vamos declarar como Abacuque que ainda que nos falte tudo, a figueira não floresça, falte azeitonas, falte o rebanho num curral, ainda que nos falte tudo, ó Deus, nós confiamos no Senhor. Nós declaramos aqui que vivemos pela fé. Vamos sair daqui e voltar para casa e as circunstâncias podem permanecer as mesmas, portas ainda fechadas, crises financeiras, falta de emprego, mas nós declaramos que voltamos com a nossa fé renovada no Senhor. Declaramos, ó Deus, que amanhã, segunda-feira, pode não haver a resposta que nós esperamos há tanto tempo, mas nós vamos levantar na segunda-feira, olhando para o Senhor, tão somente para o Senhor, e declarando que vivemos pela fé. Declarando que nós não estamos sozinhos, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Deus, traz ao coração de cada um desses irmãos e irmãs paz.